Ele construiu um império com as próprias mãos, mas dentro dele ainda existia um vazio que o sucesso não preencheu. Foi num dia comum e chuvoso que 3 bebês órfãos cruzaram seu caminho, e algo dentro dele despertou. A partir desse encontro improvável, sua vida virou de cabeça para baixo e um amor inesperado começou a florescer, onde ele menos imaginava. Mas quando a verdade por trás de um sorriso falso ameaça destruir tudo, o destino exige coragem para proteger quem realmente importa. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Roberto Mendes nunca imaginou que chegaria onde chegou. Nascido no Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, ele cresceu vendo o pai sair antes do sol nascer para trabalhar como pedreiro e voltar quando a noite já tinha caído sobre a cidade. A mãe costurava roupas em casa, cercada por retalhos coloridos e pelo barulho constante da máquina velha que reclamava a cada ponto dado. Era uma vida simples, onde cada real tinha destino certo e os sonhos precisavam esperar na fila atrás das contas do mês. Roberto era o mais velho de 3 irmãos. Aprendeu cedo que precisava ajudar. Aos 12 anos já carregava sacolas no mercado do bairro, ganhando algumas moedas que entregava direto nas mãos da mãe. Ela sempre sorria, mesmo cansada, e guardava aquele dinheiro com um carinho que Roberto nunca esqueceu. Aos 15, conseguiu trabalho numa oficina mecânica. As mãos ficavam sujas de graxa, mas o coração pulsava com a certeza de que estava construindo algo maior. O que diferenciava Roberto dos outros meninos do bairro não era talento ou sorte, era a fome por mudança. Enquanto alguns se acomodavam na rotina difícil, ele observava tudo ao redor, com olhos atentos. Percebia padrões, entendia necessidades, via oportunidades onde outros viam apenas problemas. Quando completou 18 anos, pegou todas as economias que tinha juntado em anos de trabalho e abriu uma pequena loja de peças automotivas num ponto comercial modesto da Vila Mariana. Era um espaço apertado, com prateleiras que ele mesmo montou e uma porta que rangia toda vez que alguém entrava. Nos primeiros meses, o movimento era fraco. Teve dias em que ficou sentado atrás do balcão improvisado, olhando para a rua vazia e se perguntando se tinha feito a escolha certa. Mas Roberto tinha algo que dinheiro nenhum compra: determinação inabalável. Levantava cedo, limpava a loja, organizava cada peça com cuidado, tratava cada cliente como se fosse o mais importante do mundo. E devagar, muito devagar, as pessoas começaram a voltar. Não pela variedade de produtos, que era limitada, mas pela confiança que Roberto transmitia. Com o tempo, a loja cresceu. Roberto investiu cada centavo que sobrava em ampliar o estoque, em melhorar o atendimento, em aprender mais sobre o mercado. 5 anos depois, já tinha 3 lojas espalhadas pela cidade. 10 anos depois, comandava uma rede respeitada de autopeças, com 15 pontos de venda e uma equipe de mais de 100 funcionários. Mas Roberto nunca esqueceu de onde veio. Tratava cada colaborador com respeito, pagava salários justos e sempre dizia que sucesso sem dignidade não vale nada. Quando completou 40 anos, Roberto já era considerado um empresário de sucesso. Sua história era contada em palestras, sua opinião era pedida em reuniões empresariais, seu nome era sinônimo de superação e trabalho honesto. Ele tinha uma cobertura elegante no Itaim Bibi, carros importados na garagem, roupas de grife no armário. Tinha tudo o que um dia sonhou ter e muito mais do que imaginava ser possível. Mas havia um vazio imenso que nenhuma conquista material conseguia preencher. Roberto queria ser pai. Esse desejo nasceu ainda na infância, quando via a forma como seu próprio pai, apesar do cansaço, sempre encontrava energia para brincar com os filhos antes de dormir. Roberto queria replicar aquele amor, queria ter alguém para quem contar histórias antes de apagar a luz, queria sentir o abraço apertado de uma criança que acreditasse nele como o herói mais forte do mundo. Durante anos, ele pensou que encontraria uma companheira para dividir esse sonho. Saiu com algumas mulheres, tentou construir relacionamentos, mas sempre esbarrava no mesmo problema: sua rotina intensa,
Os compromissos que se acumulavam, as viagens de última hora, as reuniões que se estendiam noite adentro. Nenhuma relação sobrevivia ao furacão que era a vida de Roberto Mendes. E ele não queria fingir ser alguém que não era só para ter companhia. Queria algo verdadeiro ou nada. Foi numa terça-feira chuvosa de agosto que tudo mudou. Roberto voltava de uma reunião tensa com investidores e estava mentalmente esgotado. O trânsito pesado de São Paulo deixava tudo ainda mais irritante. Ao passar pela Avenida Jabaquara, viu uma placa discreta: Lar Doce Aconchego, Instituição de Acolhimento Infantil. Não sabe explicar até hoje o que aconteceu. Foi como se uma força invisível tivesse virado o volante. Estacionou o carro importado em frente ao portão azul desbotado e ficou ali parado por alguns minutos, ouvindo apenas o som da chuva batendo no vidro. Saiu do carro sem pensar muito e tocou a campainha. Uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, abriu o portão com um sorriso cansado, mas genuíno. Roberto disse que gostaria de conhecer o lugar. Ela olhou para ele com certa desconfiança. Afinal, não era comum ver um homem de terno italiano molhado, de chuva, pedindo para entrar num orfanato sem aviso prévio. Mas algo no olhar de Roberto deve ter transmitido sinceridade, porque ela abriu o portão e o convidou para entrar. O lugar era simples, mas limpo. Paredes pintadas com cores alegres, desenhos infantis colados com fita crepe, brinquedos organizados em caixas de papelão. Cheirava a sabão em pó e comida caseira. Havia crianças brincando numa sala ampla, algumas correndo, outras desenhando no chão, todas com aquela energia única que só a infância tem. Roberto sentiu o peito apertar. Quantas histórias difíceis moravam ali. Quantos sonhos estavam guardados naqueles corações pequenos. A senhora, que se apresentou como Dona Marisa, diretora da instituição, ofereceu café e começou a contar sobre o trabalho que faziam. Explicou as dificuldades, a falta de recursos, o amor imenso que tinham pelas crianças. Roberto ouvia atento, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando no vazio da sua casa enorme, nos quartos que nunca foram usados, na solidão que o acompanhava mesmo cercado de gente. Foi então que ouviram um choro vindo do corredor. Dona Marisa se desculpou e pediu licença. Roberto a seguiu instintivamente. Chegaram a um quarto menor, mais reservado, onde havia 3 berços, lado a lado. E dentro deles 3 bebês idênticos choravam com aquela intensidade desesperada dos recém-nascidos. 3 meninas, enroladinhas em mantas cor-de-rosa, já um pouco desbotadas, com rostinhos vermelhos e punhos cerrados. Dona Marisa pegou uma delas no colo e começou a embalar. Roberto ficou parado na porta, hipnotizado pela cena. Perguntou sobre as bebês e ouviu uma história que partiu seu coração ao meio. As trigêmeas tinham chegado na instituição há apenas 2 dias. A mãe era uma jovem de 22 anos, sem família, sem recursos, que não resistiu às complicações do parto. Tinha deixado as meninas sozinhas no mundo antes mesmo de poder olhar nos olhos delas. Roberto sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não era um homem de chorar, mas naquele momento não conseguiu segurar. Pediu para pegar uma das bebês. Dona Marisa hesitou por um segundo, mas entregou a menininha em seus braços. Ela era tão pequena, tão frágil, tão perfeitamente indefesa. Roberto olhou para aquele rostinho e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma conexão instantânea, um chamado que vinha de algum lugar profundo da sua alma. Olhou para as outras 2 nos berços e uma certeza absoluta tomou conta dele. Não conseguiria sair dali e deixar aquelas meninas para trás. Não conseguiria fingir que não as tinha visto, que não tinha sentido aquele aperto no peito, que não tinha escutado o chamado silencioso do destino. Perguntou a Dona Marisa sobre o processo de adoção. Ela explicou que era longo, burocrático, cheio de etapas. Roberto disse que não se importava. Disse que faria tudo o que fosse necessário. Disse que aquelas 3 meninas seriam suas filhas. Dona Marisa ficou surpresa, mas também emocionada. Explicou que adoções de trigêmeos eram raríssimas porque as pessoas temiam não dar conta. Roberto olhou para ela com uma determinação que a senhora reconheceu imediatamente.
Era a mesma determinação que ele usava para construir seu império empresarial, mas dessa vez direcionada para algo infinitamente mais importante. Os meses seguintes foram intensos. Roberto contratou os melhores advogados especializados em direito de família, reuniu toda a documentação necessária, passou por avaliações psicológicas, entrevistas, visitas técnicas, reformou completamente um andar inteiro da sua cobertura para receber as meninas. 3 quartos idênticos decorados com amor e cuidado, cada um com um tema diferente, para que as meninas pudessem desenvolver suas individualidades. Comprou berços, roupas, brinquedos, fraldas, leu dezenas de livros sobre maternidade e paternidade e assistiu vídeos, conversou com pediatras, fez cursos de primeiros socorros infantis. Seus sócios e amigos acharam que ele tinha enlouquecido. Um homem solteiro, focado apenas em trabalho durante toda a vida, decidindo adotar 3 bebês de uma vez? Mas Roberto não se importava com as opiniões. Sabia o que estava fazendo. Sabia que aquelas 3 meninas eram o destino dele. Finalmente, depois de 5 meses de espera angustiante, saiu a autorização judicial. Roberto nunca vai esquecer o dia em que entrou naquele orfanato como visitante e saiu como pai. Dona Marisa estava emocionada, abraçou Roberto com força e desejou toda sorte do mundo. As trigêmeas, agora com 6 meses, foram colocadas em bebês conforto e levadas para casa. Roberto decidiu dar a elas nomes que significassem esperança e recomeço. A primeira a nascer chamou de Laura, que significa vitoriosa. A segunda de Marina, que remete ao mar e à imensidão de possibilidades. A terceira de Helena, que significa luz brilhante. Laura, Marina e Helena Mendes. 3 vidas que começavam do zero, com um pai que prometeu a si mesmo que daria a elas tudo que não teve e muito mais. Os primeiros meses foram desafiadores. Roberto descobriu que ser pai não vinha com manual de instruções. Aprendeu a trocar fraldas no meio da madrugada, a preparar mamadeiras na temperatura certa, a identificar cada tipo de choro e entender o que cada um significava. Dormia pouco, trabalhava menos, priorizava as meninas acima de tudo. Seus negócios continuavam funcionando, porque ele tinha construído uma equipe competente, mas sua presença em reuniões e eventos diminuiu drasticamente. Roberto percebeu que precisava de ajuda. Não porque não desse conta, mas porque queria garantir que as meninas tivessem atenção constante e de qualidade, especialmente quando ele precisava se ausentar por questões inadiáveis de trabalho. Foi assim que conheceu Juliana Souza. Juliana tinha 26 anos e vinha da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Assim como Roberto, ela conhecia bem a realidade das periferias, das dificuldades, das lutas diárias. Tinha estudado pedagogia numa faculdade pública, trabalhando durante o dia e estudando à noite, equilibrando livros e contas com uma habilidade que só quem precisa sobreviver desenvolve. Sua especialização era a educação infantil e ela tinha uma paixão genuína por crianças. Seu currículo era impecável. Suas referências falavam de uma profissional dedicada e carinhosa. Mas o que conquistou Roberto não foi o currículo. Foi a forma como Juliana olhou para as trigêmeas na primeira entrevista. Ela se abaixou até a altura dos berços, sorriu com uma doçura natural e falou com elas como se fossem pessoas completas, não apenas bebês. Laura esticou a mãozinha e agarrou o dedo de Juliana. Foi amor à primeira vista, daqueles instantâneos e verdadeiros. Roberto contratou Juliana no mesmo dia. Explicou que ela não seria apenas uma babá ou empregada, seria parte da vida das meninas, alguém em quem ele confiaria os tesouros mais preciosos que tinha. Juliana entendeu a responsabilidade e aceitou com seriedade. Combinou que moraria num quarto confortável na cobertura durante a semana e nos finais de semana voltaria para visitar sua própria família. A convivência se mostrou perfeita desde o início. Juliana tinha uma paciência infinita, uma criatividade encantadora para lidar com as birras e choros, uma forma lúdica de transformar cada momento em aprendizado. Cantava canções de ninar com voz suave, contava histórias inventadas, onde as 3 irmãs eram sempre as heroínas,
brincava no chão sem se importar em sujar a roupa. Roberto observava tudo aquilo com um misto de gratidão e admiração. Juliana não apenas cuidava das meninas, ela as amava de verdade. Via isso nos pequenos detalhes, na forma como ajeitava a manta de Marina antes de ela dormir, no jeito que penteava os cabelos de Laura com cuidado para não puxar, na atenção especial que dava para Helena, que era um pouco mais quieta que as irmãs. Os anos passaram como páginas de um livro bonito. As meninas cresceram saudáveis, falantes, cheias de personalidade. Laura era a líder natural, sempre organizando as brincadeiras e defendendo as irmãs. Marina era a sonhadora, vivia no mundo da imaginação, criava histórias mirabolantes sobre princesas e dragões. Helena era a observadora, mais calma, mas com uma inteligência emocional impressionante para a idade. Quando as trigêmeas completaram 5 anos, Roberto organizou uma festa que ficou marcada na memória de todos. Alugou um buffet infantil inteiro, convidou todas as crianças da vizinhança e também as do orfanato, onde tudo começou. Dona Marisa estava lá, vendo aquelas 3 bebês que chegaram tão frágeis agora correndo e rindo com uma vitalidade contagiante. Ela abraçou Roberto e disse que ele tinha feito muito mais do que adotar 3 crianças. Tinha dado a elas a chance de acreditar que finais felizes existem de verdade. Roberto sorriu, mas estava pensativo. Olhava para as meninas soprando as velhinhas e percebia que elas eram sua maior conquista. Maior que qualquer empresa, qualquer prêmio, qualquer reconhecimento. Ali estava o sentido de tudo. Ali estava a razão pela qual tinha trabalhado tanto, lutado tanto, superado tanto. Juliana estava ao lado dele, também emocionada. Os dois tinham desenvolvido uma parceria bonita ao longo daqueles anos. Conversavam sobre as meninas, compartilhavam preocupações e alegrias, dividiam as responsabilidades com naturalidade. Roberto respeitava profundamente o trabalho dela, e Juliana admirava a dedicação dele. Era uma relação profissional, mas também uma amizade genuína, construída na base da confiança e do objetivo comum de fazer aquelas 3 meninas felizes. Foi nessa época que Roberto começou a participar de eventos empresariais mais sofisticados novamente. Seus negócios estavam em expansão e ele precisava manter certas relações importantes. Foi num desses eventos, um jantar beneficente no Hotel Unique, que ele conheceu Verônica Castilho. Verônica era tudo o que chamava a atenção. Alta, elegante, vestida com roupas de grife que pareciam ter sido desenhadas especialmente para seu corpo. Cabelos loiros perfeitamente escovados caindo sobre os ombros, maquiagem impecável, joias discretas mas caras. Falava com uma voz melodiosa, ria na hora certa, tinha comentários inteligentes sobre arte, política e negócios. Parecia ter saído de uma capa de revista. Ela se aproximou de Roberto durante o coquetel e iniciou uma conversa casual sobre o trabalho social que ele fazia através de sua empresa. Demonstrou interesse genuíno, ou pelo menos foi o que pareceu, pela história dele. Roberto, que estava há anos sem se interessar romanticamente por ninguém, sentiu algo diferente. Verônica era sofisticada, articulada, tinha uma presença magnética. E, principalmente, ela demonstrou interesse em conhecer as meninas, o que para Roberto era fundamental. Os dois começaram a se ver com mais frequência. Jantares, eventos, conversas longas sobre a vida e os planos futuros. Verônica sempre tinha palavras doces, sempre demonstrava compreensão, sempre parecia a pessoa perfeita. Roberto, que tinha construído um império usando intuição e percepção aguçada nos negócios, de alguma forma não conseguia aplicar essas mesmas habilidades na vida amorosa. Estava encantado, apaixonado até, pela mulher que parecia ser exatamente o que ele procurava. Mas nem tudo que brilha é ouro, e nem todo sorriso esconde bondade. Verônica tinha uma faceta que Roberto ainda não conhecia. Uma faceta que ela escondia muito bem quando estava sob os holofotes ou na presença dele. Verônica não amava Roberto. Verônica amava o que Roberto representava. Poder, dinheiro, status, acesso aos círculos mais altos da sociedade paulistana. Para ela,
O empresário era um degrau perfeito para chegar onde sempre quis estar. E as 3 meninas? Bem, para Verônica, Laura, Marina e Helena, eram apenas obstáculos no caminho. 3 pequenas inconveniências que precisariam ser toleradas até que ela consolidasse sua posição e pudesse moldar aquela família ao seu modo. Mas isso Roberto ainda não sabia. Ainda vivia a ilusão de ter encontrado, finalmente, a mulher com quem construiria o capítulo seguinte da sua vida. Os primeiros sinais começaram sutis demais para serem percebidos. Uma impaciência disfarçada, um comentário ácido transformado em piada, um olhar de desprezo rapidamente substituído por um sorriso. Juliana foi a primeira a notar. Mulher de periferia não sobrevive sem desenvolver uma percepção afiada sobre caráter. Ela via que Verônica tratava as meninas com uma frieza mecânica, apenas cumprindo o papel quando Roberto estava presente. Via também como Verônica tratava os funcionários da casa, com uma arrogância velada que deixava todos desconfortáveis. Mas sempre que Juliana tentava, com delicadeza, compartilhar suas preocupações com Roberto, Verônica estava um passo à frente. Ela criava narrativas convincentes, revertia situações, fazia Roberto duvidar das próprias percepções. Dizia que Juliana estava com ciúmes, que era natural uma funcionária se sentir ameaçada pela presença de uma nova figura feminina na casa, que tudo não passava de mal-entendido. Roberto, inexperiente em relacionamentos e cego pelo que achava ser amor, acreditava em Verônica. Afinal, ela era carinhosa com ele, demonstrava interesse pela vida dele, dizia coisas bonitas sobre querer construir uma família. Como poderia ser a pessoa terrível que Juliana tentava sugerir? Ele descartava os alertas como exagero e seguia em frente, cada vez mais próximo de Verônica. E assim, sem perceber, Roberto caminhava para uma revelação que mudaria tudo. Uma verdade, que estava escondida atrás de sorrisos calculados e palavras doces. Uma realidade que ele só enxergaria quando já não houvesse mais como ignorar. As trigêmeas, enquanto isso, ficavam cada vez mais quietas. O brilho nos olhos diminuía um pouco a cada dia. Elas não sabiam nomear o que sentiam, mas sabiam que algo estava errado. Aquela mulher que o papai trazia para casa não as olhava com carinho, não brincava de verdade, não ligava quando elas falavam. E tinha momentos, quando o papai não estava olhando, que o olhar dela ficava tão frio que até assustava. Mas Roberto estava ocupado, demais planejando o futuro, sonhando com uma família completa, imaginando o casamento perfeito. Ocupado demais para ver que o pesadelo já tinha entrado pela porta da frente, vestido de elegância e perfume caro, sorrindo um sorriso que nunca chegava aos olhos, e a vida seguia como sempre segue, carregando todos em direção ao momento inevitável da verdade. Aquele momento em que máscaras caem e o real finalmente se revela, sem piedade e sem volta. O relacionamento entre Roberto e Verônica avançava como um trem em alta velocidade. 3 meses depois do primeiro encontro, ela já tinha chaves da cobertura. 6 meses depois, seu armário ocupava metade do closet principal. 9 meses depois, Roberto fez o pedido de casamento num restaurante caro com vista para a cidade iluminada. E Verônica aceitou com lágrimas que pareciam genuínas, mas eram tão calculadas quanto cada passo que ela dera até ali. A notícia do noivado foi recebida com alegria pelos círculos sociais de Roberto. Amigos e sócios parabenizavam o casal, diziam que eram perfeitos um para o outro, que Verônica seria uma mãe maravilhosa para as meninas. Mas dentro da cobertura, a realidade era bem diferente. A máscara de Verônica começava a escorregar cada vez mais. Laura foi a primeira a verbalizar o desconforto. Numa tarde em que Roberto havia saído para resolver pendências na empresa, a menina de 5 anos se aproximou de Juliana na cozinha. Seus olhos castanhos estavam preocupados e a voz saiu mais baixa que o normal. Disse que não gostava quando a tia Verônica ficava brava. Juliana se agachou na altura da menina e perguntou o que tinha acontecido. Laura contou que Verônica tinha gritado com elas porque Marina havia derrubado suco no tapete da sala.
Disse que ela chamou as 3 de desastradas e mandou que ficassem trancadas, no quarto até o pai chegar. Juliana sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Abraçou Laura com carinho e disse que tudo ficaria bem. Mais tarde, quando Roberto chegou, Juliana pediu para conversar em particular. Contou o que tinha acontecido, escolhendo as palavras com cuidado para não parecer que estava atacando Verônica. Roberto ouviu com atenção, mas sua expressão mostrava ceticismo. Disse que falaria com Verônica, que certamente havia algum mal-entendido. E foi exatamente o que Verônica fez quando confrontada. Transformou a história. Disse que as meninas tinham feito uma bagunça enorme de propósito para testá-la, que ela apenas pediu com firmeza que fossem para o quarto pensar no que tinham feito, que nunca gritou ou usou palavras ruins. Completou dizendo que Juliana estava tentando colocá-la contra ele, que era óbvio que a cuidadora se sentia ameaçada pela presença de outra mulher na casa. Roberto, querendo acreditar na mulher por quem estava apaixonado, deu o benefício da dúvida para Verônica. Juliana percebeu que precisava ser mais estratégica. Não podia fazer acusações diretas, porque Verônica sempre tinha uma resposta pronta. Sempre virava o jogo a seu favor. Então decidiu apenas observar e estar presente o máximo possível quando Verônica estava com as meninas. Sua prioridade era proteger Laura, Marina e Helena, mesmo que isso significasse engolir a frustração de não conseguir abrir os olhos de Roberto. As semanas que se seguiram foram cada vez mais tensas. Verônica começou a impor regras absurdas. As meninas não podiam brincar na sala porque ela recebia amigas para chá e não queria bagunça. Não podiam assistir desenhos com volume alto porque ela tinha enxaqueca. Não podiam correr pelos corredores porque o barulho a irritava. A cobertura, que antes era um lar cheio de vida e risadas, começou a parecer um museu onde crianças não eram bem-vindas. Marina, a mais sonhadora das 3, foi a que mais sofreu. Ela adorava desenhar e criar histórias, vivia no mundo da imaginação. Um dia, estava no quarto fazendo um desenho especial para o pai quando Verônica entrou sem bater. A menina estava usando canetinhas novas que Roberto tinha dado de presente. Verônica olhou para o desenho e fez um comentário cortante sobre como estava feio e desproporcional. Marina, com apenas 5 anos, sentiu as palavras como socos. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou na frente de Verônica. Esperou a mulher sair, rasgou o desenho e nunca mais quis desenhar quando ela estava por perto. Helena, a mais quieta, desenvolveu um mecanismo de defesa diferente. Ela simplesmente desaparecia. Quando Verônica chegava, Helena ia para o quarto e ficava lá, brincando sozinha, em silêncio. Roberto chegou a comentar com Juliana que achava estranho Helena ficar tão isolada ultimamente. Juliana respirou fundo e disse que talvez a menina precisasse de mais atenção dele, que crianças sentem quando a dinâmica familiar muda. Roberto prometeu passar mais tempo com as filhas, mas a promessa sempre esbarrava nas demandas de trabalho e nas expectativas de Verônica, que monopolizava cada momento livre dele. Os funcionários da cobertura também começaram a sofrer com a presença de Verônica. Dona Teresa, que trabalhava como cozinheira para Roberto há mais de 10 anos, foi humilhada publicamente quando preparou um prato que Verônica considerou inadequado. A mulher, que tinha quase 60 anos e tratava Roberto como um filho, saiu da cozinha chorando. Seu Joaquim, o motorista de confiança que estava com Roberto desde os primeiros dias de sucesso, foi repreendido rispidamente porque não abriu a porta do carro rápido o suficiente para Verônica descer. Juliana via tudo isso e sentia uma mistura de raiva e impotência. Tentou mais algumas vezes alertar Roberto, sempre com delicadeza, sempre apontando situações específicas. Mas Verônica era rápida demais. Sempre tinha uma explicação, sempre revertia a narrativa, sempre fazia parecer que Juliana era a problemática, a invejosa, a que queria causar discórdia. E Roberto, cego pelo que acreditava ser amor, pela promessa de uma família completa, pela ideia de finalmente ter uma companheira, acreditava em Verônica. O que Roberto não enxergava era que Verônica não o amava. Ela amava o estilo de vida, os eventos sociais, as joias que ele presenteava,
os restaurantes caros, as viagens internacionais, o prestígio de estar ao lado de um empresário respeitado. Amava a possibilidade de finalmente pertencer à elite que sempre observou de longe com inveja. Amava o poder que aquele relacionamento lhe dava. Numa terça-feira à noite, Roberto voltou de viagem mais cedo que o previsto. Era por volta das 10 da noite e ele decidiu não avisar que iria fazer uma surpresa para as meninas. Entrou na cobertura usando a chave e ouviu vozes vindo da sala. Eram Verônica e duas amigas dela, Patrícia e Fernanda, mulheres da mesma laia, elegantes por fora e vazias por dentro. Roberto ia se anunciar quando escutou o seu próprio nome sendo mencionado. Parou no corredor, escondido pela parede, e ouviu uma conversa que gelou seu sangue. Verônica ria enquanto contava para as amigas como era fácil manipular Roberto. Dizia que ele era ingênuo, que acreditava em tudo que ela dizia, que bastava fazer cara de vítima e culpar a empregada que ele sempre ficava do lado dela. As amigas riam junto, concordavam, faziam comentários maldosos. Então Patrícia perguntou sobre as trigêmeas. Verônica respondeu com uma frieza que cortou o ar. Disse que as meninas eram um incômodo, que faziam barulho demais, que ela não entendia por que Roberto tinha adotado 3 de uma vez. Disse que assim que se casassem, ela ia sugerir que colocassem as meninas em internatos, longe, para que pudessem ter paz. Completou dizendo que, no fundo, Roberto também ia se cansar de bancar pai e que seria fácil convencê-lo de que as meninas estariam melhor sendo educadas fora de casa. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não podia ser real. Não podia ser a mulher com quem ia se casar falando daquele jeito sobre suas filhas, sobre o amor da vida dele. Quis entrar na sala e confrontar Verônica ali mesmo, mas algo o segurou. Uma voz interna dizendo que precisava de mais provas, que precisava ter certeza absoluta antes de tomar qualquer atitude. Saiu da cobertura em silêncio, voltou para o carro e ficou ali sentado por quase 1 hora, tentando processar o que tinha ouvido. Será que tinha interpretado errado? Será que era apenas desabafo de quem estava cansada? Mas no fundo do coração, ele sabia a verdade. Sabia que Juliana tinha razão o tempo todo. Sabia que as mudanças no comportamento das meninas não eram coincidência. Sabia que tinha sido um tolo. Nos dias seguintes, Roberto começou a observar tudo com mais atenção. Via como Verônica mudava completamente quando percebia que ele estava olhando. Como o sorriso aparecia do nada, como a voz ficava doce, como as palavras se tornavam carinhosas. E via também como tudo desaparecia quando ela achava que não estava sendo vigiada. Os olhares frios para as meninas, a impaciência mal disfarçada, os comentários ácidos. Roberto se sentiu enojado. Enojado com Verônica, mas principalmente enojado consigo mesmo por ter sido tão cego, por ter colocado suas filhas numa situação desconfortável, por ter ignorado os alertas de Juliana, que sempre esteve do lado delas. Mas ainda não sabia como agir. Terminar o noivado naquele momento, sem uma razão clara e pública, faria Verônica se vitimizar, espalhar histórias, talvez até tentar processos. Ela era esperta demais para deixar rastros óbvios. Foi então que o destino, ou a vida, ou seja lá o que for que organiza os acontecimentos importantes, começou a preparar o cenário para a revelação final. Dezembro chegou trazendo as luzes coloridas de Natal por toda São Paulo. As lojas decoradas, os shoppings cheios de famílias, as músicas natalinas tocando em cada esquina. Era a época favorita de Roberto porque ele tinha criado uma tradição especial. Todo ano, na véspera de Natal, Roberto fazia algo que poucos sabiam. Ele se vestia de Papai Noel e ia para o shopping center, que havia inaugurado 3 anos antes na zona leste da cidade, numa região mais humilde. Lá, ele distribuía presentes para as crianças da comunidade, tirava fotos, ouvia os pedidos, espalhava alegria. Ninguém sabia que por baixo da fantasia e da barba branca estava o dono do shopping, o empresário milionário. Para todos, era apenas mais um Papai Noel contratado para animar a data. Roberto adorava fazer isso. Era sua forma de retribuir,
de se conectar com as raízes, de lembrar de onde veio. E, principalmente, era um momento em que ele era apenas amor e generosidade, sem etiquetas sociais, sem obrigações empresariais, sem máscaras. As trigêmeas sabiam da tradição e achavam lindo, mas Roberto sempre pedia segredo porque queria manter aquilo simples e genuíno. Naquele ano, Roberto planejou fazer o mesmo. Disse a Verônica que precisaria viajar rapidamente na véspera de Natal para resolver uma questão urgente em outra cidade. Ela nem se importou muito, estava mais interessada em planejar as festas de fim de ano, onde poderia exibir seu anel de noivado e receber inveja de outras mulheres. Juliana, que conhecia bem a tradição de Roberto, percebeu que aquele poderia ser um momento importante. Ela vinha observando o comportamento de Verônica com cada vez mais preocupação. As meninas estavam claramente infelizes, mais quietas, menos espontâneas. Juliana não aguentava mais ver aquilo. Precisava fazer algo que mostrasse a Roberto, de forma inquestionável, quem Verônica realmente era. Então ela teve uma ideia. Na véspera de Natal, sugeriu a Verônica que levasse as meninas para passear no shopping. Disse que seria bom para as trigêmeas saírem um pouco de casa, verem as decorações natalinas, tomarem um sorvete, sentirem o clima da data. Verônica hesitou inicialmente, mas depois topou. Viu ali uma oportunidade de ir às compras, comprar roupas novas para as festas de fim de ano, gastar o cartão de crédito que Roberto havia dado a ela. Se você estivesse no lugar de Juliana, teria criado essa situação para expor a verdade ou teria esperado mais tempo até ter provas concretas? Nos conte nos comentários. Juliana ligou discretamente para Roberto e contou sobre o passeio. Disse que achava importante ele estar por perto, que tinha um pressentimento de que algo revelador poderia acontecer. Roberto entendeu o recado. Combinaram que ele iria para o shopping como sempre fazia, vestido de Papai Noel, e ficaria atento. Na manhã do dia 24 de dezembro, Verônica acordou de bom humor. Estava animada com a possibilidade de gastar dinheiro e comprar coisas para ela. As meninas também estavam animadas porque passear sempre era melhor do que ficar presas em casa. Juliana vestiu as três com roupas combinando, penteou os cabelos com carinho e disse a elas que tivessem um dia bonito. O shopping estava lotado. Famílias por todos os lados, crianças correndo empolgadas, vendedores oferecendo promoções de última hora. A decoração natalina era encantadora, com uma árvore gigante no centro da praça de alimentação e um trono especial onde o Papai Noel recebia as crianças. Verônica foi direto para as lojas de grife. Experimentava roupas caras, enquanto as trigêmeas ficavam sentadinhas em bancos desconfortáveis esperando. Laura tentou perguntar se podiam ir ver o Papai Noel, mas Verônica disse que não, que aquilo era coisa de criança pobre e que elas não precisavam disso. As meninas se entreolharam tristes, mas não insistiram. Depois de gastar uma fortuna em roupas que nem precisava, Verônica finalmente concordou em ir até a praça de alimentação. Comprou sorvetes para as meninas mais para mantê-las quietas do que por gentileza. Sentou-se numa mesa e começou a mexer no celular, ignorando completamente as três. Roberto estava ali, a poucos metros de distância, sentado no trono de Papai Noel. A fantasia era completa, com barba branca bem colocada, óculos redondos, roupa vermelha folgada e botas pretas. Ninguém reconheceria o empresário sofisticado ali embaixo. Ele recebia as crianças com carinho, perguntava o que queriam de presente, distribuía abraços e sorrisos. Mas seus olhos estavam atentos à mesa, onde Verônica e as meninas se sentavam. Foi então que aconteceu o incidente que mudaria tudo. Marina, com sua natureza sonhadora e desajeitada, levantou-se da cadeira segurando o sorvete de casquinha. Estava olhando para o Papai Noel com aquele brilho nos olhos que crianças têm quando veem magia acontecendo. Não viu a mochila que alguém tinha deixado no chão. Tropeçou, perdeu o equilíbrio e o sorvete voou de sua mão. O sorvete caiu no chão de porcelanato brilhante do shopping, espalhando uma mancha rosa de morango bem no meio do corredor. Marina olhou para aquilo e seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas, não por causa do sorvete perdido, mas pelo que sabia que viria a seguir. E veio.
Verônica levantou-se da mesa como se tivesse levado um choque. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Olhou ao redor e viu pessoas olhando para a cena. Sentiu vergonha, aquela vergonha idiota de quem se importa mais com aparências do que com sentimentos. E toda a raiva, toda a frustração, todo o desprezo que ela sentia pelas meninas e vinha reprimindo quando havia testemunhas, finalmente transbordou. Ela agarrou Marina pelo braço com força, fazendo a menina soltar um gritinho de dor. Então, com uma voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem, ordenou que as 3 meninas limpassem o sorvete do chão, usando as próprias roupas. Disse que elas eram umas desastradas, umas inúteis, que não serviam para nada, que viviam fazendo vergonha. Laura e Helena correram para perto da irmã, assustadas. Marina chorava copiosamente agora, não apenas pelas palavras, mas pela dor no braço que Verônica tinha apertado com tanta força. Algumas pessoas pararam para observar a cena, chocadas com o tratamento. Mas ninguém intervinha, porque em pleno shopping natalino ninguém quer se envolver em confusões alheias. Juliana, que tinha ficado alguns metros atrás propositalmente, viu tudo e correu. Interpôs-se entre Verônica e as meninas, protegendo as 3 com seu corpo. Disse com firmeza que não deixaria aquilo acontecer, que as meninas não tinham culpa de nada, que tinha sido um acidente. Verônica, já sem controle, partiu para cima de Juliana. Elevou ainda mais a voz. Disse que Juliana era apenas uma empregada e não tinha direito de questioná-la, que ela era a futura esposa de Roberto e que dali para frente as coisas seriam do jeito dela. E foi naquele momento exato, com Verônica gritando, com as meninas chorando, com Juliana protegendo as 3 como uma leoa defendendo filhotes, que Roberto testemunhou tudo. Ele tinha se levantado do trono assim que viu o sorvete cair. Tinha caminhado alguns passos na direção delas, mas parou quando viu como a situação se desdobrava. Ficou ali, a poucos metros, escondido atrás da fantasia de Papai Noel, vendo com seus próprios olhos a verdadeira face da mulher com quem quase se casara. Viu a violência no gesto de Verônica ao agarrar Marina. Viu a crueldade nas palavras que ela usava. Viu o desprezo no olhar que direcionava às suas filhas. Viu a humilhação que ela tentava impor. E viu também a coragem de Juliana, que mesmo sendo apenas a cuidadora, mesmo correndo o risco de perder o emprego, colocou-se na frente para proteger as meninas. O coração de Roberto batia tão forte que ele podia ouvir nos ouvidos. A raiva que sentiu naquele instante era maior do que qualquer raiva que já tinha sentido na vida. Quis arrancar a fantasia ali mesmo, quis gritar, quis expulsar Verônica daquele shopping e da vida delas para sempre. Mas se controlou, porque percebeu que aquele momento precisava ser testemunhado por mais pessoas, precisava ser inegável, precisava ser definitivo. Roberto caminhou até onde elas estavam, ainda vestido de Papai Noel, ainda com a barba cobrindo o rosto. Abaixou-se na altura das meninas e disse com voz suave que estava tudo bem, que tinha sido só um acidente, que sorvete se comprava outro, mas o amor das crianças era o presente mais importante do mundo. As trigêmeas olharam para aquele Papai Noel com gratidão. Não sabiam que era o pai delas ali embaixo. Então Roberto se levantou e olhou diretamente para Verônica. Mesmo com a fantasia, seus olhos transmitiam algo que ela nunca tinha visto antes. Uma autoridade, uma firmeza, uma verdade que não podia ser negada. Ele disse, ainda disfarçando, já vós que aquela mulher deveria ter vergonha de tratar crianças daquela forma, que gente assim não merecia estar perto de inocentes, que o verdadeiro espírito natalino era amor e não crueldade. Verônica ficou desconcertada. Não esperava ser confrontada por um Papai Noel de shopping. Ia responder com alguma grosseria quando olhou ao redor e percebeu que dezenas de pessoas estavam paradas olhando para ela com desaprovação. Algumas filmando com celulares. Sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Sua reputação, sua imagem cuidadosamente construída, tudo estava desmoronando ali no meio daquele shopping. Tentou sorrir, tentou minimizar, disse que tinha sido mal interpretada, que estava apenas educando as meninas. Mas as palavras saíram fracas, sem convicção. Todos tinham visto e ouvido.
Não havia como negar ou reverter. Foi quando Roberto finalmente tirou a barba e revelou seu rosto. O silêncio que se formou foi ensurdecedor. Verônica ficou branca como papel. Suas pernas fraquejaram. Olhou para Roberto sem conseguir processar o que estava acontecendo. Ele estava ali o tempo todo. Tinha visto tudo. Não havia mais escapatória, não havia mais mentiras que funcionassem. Não havia mais como manipular a situação. Roberto não gritou. Não precisava. Sua voz saiu baixa, mas carregada de decepção e firmeza. Disse que o noivado estava terminado, que ela deveria retirar suas coisas da cobertura até o final do dia, que nunca mais queria vê-la perto das filhas dele. Disse que tinha sido um tolo em não acreditar em Juliana, em não enxergar os sinais, em colocar suas filhas numa situação tão difícil. E pediu desculpas ali mesmo, na frente de todos, para as 3 meninas e para Juliana. Verônica tentou argumentar, tentou se explicar, tentou reverter mais uma vez. Mas Roberto não deu espaço. Chamou seguranças do shopping e pediu que a acompanhassem até o estacionamento. Ela saiu dali humilhada, destroçada, vendo todo o seu plano desmoronar diante de dezenas de testemunhas. Roberto então se abaixou novamente e abraçou as 3 meninas com toda a força que tinha. Pediu desculpas por não ter protegido elas antes, por ter sido cego, por ter deixado aquela mulher machucá-las. Laura, Marina e Helena o abraçaram de volta, chorando, mas agora eram lágrimas de alívio. O papai tinha voltado. O papai tinha visto a verdade. O papai tinha escolhido elas. Juliana estava ali ao lado, também emocionada. Roberto se levantou e a abraçou também, agradecendo por ela nunca ter desistido das meninas, por ter sido a proteção que elas precisavam quando ele falhou. Disse que ela era muito mais do que uma cuidadora, que ela era família. O shopping inteiro parecia ter parado para assistir àquela cena. Algumas pessoas aplaudiram, outras choravam junto. Era véspera de Natal, e ali, no meio daquela praça de alimentação, uma família tinha se reencontrado. Não da forma perfeita que Roberto tinha imaginado, mas da forma verdadeira que a vida oferece quando a gente finalmente abre os olhos. Os dias que se seguiram àquele 24 de dezembro foram de cura e reconstrução. Roberto tirou 2 semanas de folga do trabalho, algo que nunca tinha feito desde que inaugurou sua primeira loja. Delegou tudo para seus gerentes de confiança e decidiu que aquelas semanas seriam inteiramente dedicadas às meninas. Precisava recuperar o tempo perdido, precisava mostrar a elas que eram a prioridade absoluta da vida dele. A primeira coisa que fez foi sentar com Laura, Marina e Helena e ter uma conversa honesta. Explicou, na linguagem que crianças de 5 anos conseguem entender, que tinha cometido um erro enorme. Disse que a tia Verônica não era uma pessoa boa e que ele não tinha percebido isso há tempo. Pediu desculpas por não ter acreditado quando elas demonstravam desconforto, por não ter dado ouvidos aos sinais que eram tão claros. As meninas, com aquela capacidade de perdão que só crianças têm, disseram que estava tudo bem, que o papai sempre seria o melhor papai do mundo. Roberto também conversou longamente com Juliana. Dessa vez não havia pressa, não havia interrupções, não havia distrações. Eles sentaram no sofá da sala, enquanto as meninas brincavam no quarto, e ele finalmente ouviu tudo que Juliana tinha tentado dizer ao longo daqueles meses difíceis. Cada observação que ela tinha feito, cada alerta que tinha dado, cada preocupação que tinha compartilhado. Roberto escutou com atenção, com vergonha de si mesmo, com gratidão imensa por ter ao lado delas alguém tão genuinamente preocupado com o bem-estar das trigêmeas. Pediu desculpas a Juliana também. Disse que tinha sido arrogante em achar que conhecia a Verônica melhor do que ela, que tinha sido injusto em descartar suas preocupações, que tinha colocado o próprio desejo de ter uma família completa acima da segurança emocional das filhas. Juliana, com aquela serenidade que sempre teve, disse que entendia. Disse que amor às vezes deixa a gente cego, que ela não guardava rancor, que o importante era que agora tudo estava bem. Mas algo tinha mudado entre eles. Uma conexão que sempre existiu, mas que nenhum dos dois tinha nomeado, começou a ficar mais evidente.
Era nos olhares que se cruzavam quando as meninas faziam algo engraçado, na forma como Roberto passou a perguntar a opinião de Juliana sobre absolutamente tudo relacionado às trigêmeas, no jeito que ela sorria quando ele chegava em casa. Havia uma cumplicidade ali que ia além do profissional, uma parceria que se tornava cada dia mais parecida com algo maior. As meninas foram as primeiras a perceber. Laura, sempre observadora, comentou um dia que o papai ficava feliz quando a Juju estava por perto. Marina, sonhadora como sempre, disse que eles pareciam príncipe e princesa dos contos de fada. Helena, mais reservada, apenas sorriu e disse que gostava quando todos estavam juntos. A inocência das crianças às vezes enxerga verdades que os adultos demoram a aceitar. Roberto começou a reparar em coisas que nunca tinha notado antes. No jeito que Juliana cantava enquanto preparava o café da manhã, sempre músicas antigas que a mãe dela cantava. Na paciência infinita que ela tinha para responder às milhares de perguntas que Marina fazia sobre absolutamente tudo. No carinho com que penteava os cabelos de Helena, mesmo quando a menina reclamava que estava puxando. No orgulho no rosto dela, quando Laura conseguia ler uma palavra nova sozinha. Juliana não era apenas uma funcionária excelente, ela amava aquelas meninas como se fossem suas. E Roberto percebeu que a amava também, mas o sentimento o assustava. Afinal, tinha acabado de sair de um relacionamento desastroso onde tinha sido completamente enganado. Como poderia confiar no próprio julgamento? Como saber se o que sentia era real ou apenas gratidão por ela ter protegido as meninas? Decidiu não agir precipitadamente. Não queria cometer os mesmos erros. Não queria colocar Juliana numa posição desconfortável. Não queria arriscar perder alguém tão importante para a vida das trigêmeas. Juliana, por sua vez, também lutava com sentimentos confusos. Sempre admirou Roberto desde o primeiro dia. Admirava sua história de superação, sua dedicação às filhas, sua generosidade com quem trabalhava para ele. Com o tempo, aquela admiração tinha se transformado em algo mais profundo. Mas ela jamais permitiria que esses sentimentos transparecessem. Era a cuidadora das meninas, tinha uma função, um papel definido. Não podia cruzar essa linha. Além disso, vinha da periferia, não tinha o mesmo nível social, não frequentava os mesmos círculos. Seria ridículo pensar que alguém como Roberto Mendes pudesse se interessar por alguém como ela de verdade. Então os dois seguiram numa dança cuidadosa de sentimentos não ditos, de olhares que diziam mais do que palavras, de proximidade que aumentava sem que nenhum dos dois tivesse coragem de nomear o que estava acontecendo. E as meninas observavam tudo com aquela sabedoria instintiva das crianças, torcendo em silêncio para que os adultos fossem menos complicados. Janeiro chegou trazendo calor intenso e o retorno da rotina. Roberto voltou ao trabalho, mas mudou completamente sua forma de administrar o tempo. Não aceitava mais reuniões depois das 6 da tarde. Não viajava nos finais de semana. Priorizava estar presente nos momentos importantes das meninas, mesmo que isso significasse delegar mais ou perder algumas oportunidades de negócio. Tinha aprendido da pior forma que sucesso profissional não significa nada se você perde as pessoas que ama no processo. As trigêmeas voltaram para a escola. Era uma instituição particular de educação infantil na Vila Madalena, com uma proposta pedagógica lúdica e acolhedora. As professoras adoravam as três e sempre comentavam como eram educadas e carinhosas. Naquele ano, algo interessante aconteceu. A professora pediu que cada criança fizesse um desenho da família. Laura desenhou ela mesma, as irmãs, o pai e, ao lado de todos, uma figura feminina que ela identificou como Juju. Marina fez o mesmo, colocando Juliana bem no centro do desenho, cercada por todos. Helena, mais minimalista, fez 4 figuras de mãos dadas e escreveu embaixo, com letra trêmula de criança que está aprendendo, família. Quando Roberto foi chamado para uma reunião de pais e viu os desenhos expostos no mural da sala, sentiu o coração apertar. Ali estava a verdade simples e clara, que só crianças conseguem expressar sem medo. Juliana não era apenas a cuidadora, era parte da família.
As meninas a viam assim. E ele? Ele estava começando a ver também. Foi em fevereiro, durante o carnaval, que tudo começou a mudar de vez. Roberto não era de curtir folia, nunca tinha sido. Mas as meninas queriam ver os blocos de rua, queriam sentir a alegria da cidade toda enfeitada e pulando. Juliana sugeriu que fossem juntos ao bloco infantil que acontecia no Ibirapuera. Era família, seguro, divertido. Roberto topou. Foram os 5, vestidos com roupas coloridas e confortáveis. As meninas usavam tiaras de purpurina e pinturas no rosto feitas por Juliana. Roberto carregava uma mochila com água, lanches e protetor solar. Pareciam uma família comum no meio de milhares de outras famílias comuns. E era exatamente isso que Roberto mais queria naquele momento. Ser comum, ser normal, ser apenas um pai curtindo um passeio com as filhas e com a mulher que começava a amar. A tarde foi perfeita. As meninas pularam, dançaram, riram até não aguentar mais. Roberto tirou centenas de fotos. Juliana cantou junto com as músicas, ensinou passinhos de dança para as trigêmeas, comprou algodão doce e picolé para todos. Em determinado momento, uma música mais animada começou a tocar e Laura puxou o pai para dançar. Marina e Helena fizeram o mesmo com Juliana. E no meio da dança, Roberto e Juliana se olharam. Foi um daqueles momentos que parecem acontecer em câmera lenta. O mundo ao redor ficou em segundo plano. O barulho diminuiu. Só existiam aqueles 2 olhares se encontrando e dizendo tudo que as palavras não tinham coragem de expressar. Marina, percebendo o momento, gritou bem alto: "Olha o papai e a Juju namorando." As pessoas ao redor riram, achando graça. Roberto e Juliana se afastaram automaticamente, ambos corando, ambos rindo sem graça, ambos secretamente desejando que Marina estivesse certa. Helena e Laura apoiaram a irmã, dizendo que seria muito legal se fosse verdade, que eles ficavam bonitos juntos. A inocência das crianças tinha colocado em palavras o que os dois vinham evitando admitir. No caminho de volta para casa, com as meninas dormindo no banco de trás do carro, cansadas da folia, Roberto e Juliana conversaram pela primeira vez sobre o elefante na sala. Ele disse com cuidado que tinha sentimentos por ela, mas que não queria pressioná-la, que entendia que a relação deles era profissional, que respeitaria qualquer decisão dela. Juliana ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Então disse, com aquela honestidade que sempre teve, que também sentia algo, que vinha sentindo há muito tempo, mas que tinha medo. Medo de estragar tudo, medo de perder o emprego que amava, medo de não ser suficiente para alguém como ele. Roberto parou o carro num estacionamento vazio. Olhou para Juliana com uma intensidade que a fez arrepiar. Disse que ela era a pessoa mais extraordinária que já tinha conhecido. Disse que nunca conheceu ninguém com um coração tão bonito, uma dedicação tão genuína, uma força tão inspiradora. Disse que ela era suficiente, mais que suficiente, que era perfeita do jeito que era. Disse que vinha da mesma realidade que ela, que entendia as lutas, que nunca a julgaria pela origem. Disse que queria tentar se ela quisesse também, mas no tempo dela sem pressa, respeitando cada passo. Juliana sentiu as lágrimas escorrerem. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de esperança. Disse que sim, que queria tentar também. Que tinha muito medo, mas que se os dois fossem devagar, talvez conseguissem construir algo bonito. E ali, naquele estacionamento, com as 3 meninas dormindo no banco de trás, Roberto e Juliana se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessa e respeito. Os meses seguintes foram de descoberta. Eles não contaram para as meninas imediatamente. Queriam ter certeza de que aquilo era real e duradouro antes de envolver as trigêmeas. Mas é impossível esconder amor de crianças. Laura percebia como o pai ficava mais feliz, como cantarolava pela casa, como sorria mais. Marina notava como a Juju ficava mais bonita, como se arrumava com mais cuidado, como seus olhos brilhavam diferente. Helena via como os dois se olhavam quando pensavam que ninguém estava vendo, como encontravam desculpas para ficarem perto um do outro. Um dia, Laura simplesmente perguntou se o papai e a Juju eram namorados agora.
Roberto e Juliana se entreolharam. Decidiram ser honestos. Disseram que sim, que estavam namorando, mas perguntaram como as meninas se sentiam em relação a isso. A resposta veio em forma de abraço coletivo. As três pularam em cima dos dois, gritando de felicidade, dizendo que já estava na hora, que agora eram uma família de verdade. E eram mesmo. Não da forma tradicional, não do jeito que Roberto tinha imaginado quando começou a namorar Verônica. Era melhor. Era verdadeiro. Era construído em cima de amor genuíno, respeito mútuo e um passado compartilhado de superações. Juliana continuou morando no quarto de empregada durante algum tempo, porque os dois concordaram que não queriam precipitar as coisas. Mas agora ela jantava com todos na mesa, assistia filmes junto no sofá, participava das decisões familiares. A transição foi natural, porque no fundo ela sempre tinha sido família. Agora apenas assumiam isso oficialmente. Os funcionários da casa adoraram. Dona Teresa dizia que finalmente o patrão tinha encontrado uma mulher de verdade, uma mulher de valor. Seu Joaquim brincava que tinha demorado, mas que finalmente o Dr. Roberto tinha aberto os olhos para o que estava na frente dele o tempo todo. Todos viam o quanto Juliana era diferente de Verônica, não pela aparência ou pelo status social, mas pela essência, pelo caráter, pela forma como tratava as pessoas. Roberto levou Juliana para conhecer alguns amigos próximos. Ficou satisfeito ao perceber que os verdadeiros amigos, aqueles que importavam, receberam Juliana com carinho e respeito. Alguns empresários que conhecia de eventos também a trataram bem. E aqueles que levantavam sobrancelhas ou faziam comentários maldosos, bem, esses Roberto simplesmente cortou do círculo social. Não tinha mais paciência para gente que julgava valor pelo sobrenome ou pela conta bancária. A mãe de Juliana, Dona Marlene, foi convidada para conhecer a cobertura. Era uma senhora simples, trabalhadora, que criou Juliana sozinha depois que o pai as abandonou. Ela chegou claramente nervosa, segurando a bolsa velha com força, olhando para tudo com certa desconfiança. Mas Roberto a recebeu com o mesmo respeito que recebia qualquer pessoa. Ofereceu café, conversou sobre a vida no bairro onde ela morava, perguntou sobre suas histórias. As trigêmeas a chamaram de vovó desde o primeiro minuto, e Dona Marlene derreteu. Saiu de lá chorando de emoção, dizendo para a filha que aquele homem era uma bênção, que ela tinha sorte, que aprovava completamente. Tudo estava se encaixando de uma forma que parecia até irreal. Roberto, às vezes, acordava no meio da noite e olhava ao redor, quase esperando descobrir que tudo era um sonho. Mas não era. Era real. Ele tinha 3 filhas maravilhosas. Tinha uma mulher incrível ao seu lado. Tinha reencontrado o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Tinha aprendido lições difíceis, mas necessárias sobre discernimento e prioridades. Foi em junho, num sábado chuvoso, que Roberto tomou a decisão final. Estava deitado no sofá com Juliana, assistindo as meninas brincarem de escolinha na sala. Laura era a professora, Marina, a aluna bagunceira, Helena, a aluna estudiosa. Era uma cena comum, cotidiana, sem nada de especial. Mas para Roberto era tudo. Era a felicidade na forma mais pura, e ele não queria passar um dia a mais sem oficializar aquilo. Chamou Juliana para conversar no quarto. Ela ficou preocupada, achando que algo estava errado. Roberto pediu que ela se sentasse. Ajoelhou-se na frente dela, o que a deixou ainda mais confusa. Então, ele tirou do bolso uma caixinha de veludo. Dentro havia um anel, não tão ostensivo quanto o que tinha dado para Verônica, mas infinitamente mais significativo. Era um anel delicado, com um diamante pequeno, mas de qualidade impecável, escolhido com cuidado e amor. Roberto disse que sabia que o tempo de namoro tinha sido relativamente curto, se contado em meses, mas que parecia uma vida inteira se contado em experiências compartilhadas. Disse que ela já era família, já era a mãe das meninas no coração, já era a pessoa mais importante da vida dele. Disse que não queria esperar mais, que tinha certeza, que queria passar o resto da vida ao lado dela. Perguntou se ela aceitava se casar com ele. Juliana não conseguiu responder de imediato. Chorava copiosamente, as mãos tremendo,
o coração batendo tão forte que ela podia ouvir. Tinha sonhado com esse momento durante meses, mas nunca imaginou que aconteceria de verdade. Finalmente conseguiu falar, um sim emocionado e repetido várias vezes entre soluços. Roberto colocou o anel no dedo dela e a beijou com todo o amor que sentia. Ficaram abraçados por minutos, chorando juntos, rindo juntos, agradecendo ao destino por ter os juntado daquela forma. Então, ouviram barulho na porta. As 3 meninas estavam ali, espiando, com sorrisos enormes nos rostos. Tinham visto tudo. Roberto e Juliana riram e chamaram as 3 para participarem do abraço coletivo. Foi um dos momentos mais bonitos que qualquer um deles já tinha vivido. O casamento foi marcado para dezembro, na véspera de Natal. Não por acaso. Roberto quis que fosse naquela data, porque foi quando a verdade veio à tona, quando ele finalmente enxergou quem realmente importava, quando a vida colocou tudo nos devidos lugares. Seria uma forma de celebrar não apenas a união deles, mas também o renascimento da família. Os preparativos foram feitos com alegria e participação de todos. As meninas escolheram os próprios vestidos, todos diferentes, mas combinando. Roberto dispensou a necessidade de festa gigante. Queria algo íntimo, só com pessoas que realmente importavam. Juliana concordava. Não precisavam de ostentação para provar amor. E assim, enquanto o ano caminhava para o fim, aquela família que tinha passado por tanta coisa finalmente via a luz no fim do túnel. Tinham aprendido sobre perdão, sobre recomeços, sobre a diferença entre aparência e essência. Tinham descoberto que família não é definida por sangue ou por sobrenome, mas por amor, lealdade e presença. Tinham entendido que às vezes os maiores presentes da vida vêm embrulhados nas formas mais simples e inesperadas. E o mais importante, tinham uns aos outros. E isso, descobriram, era tudo o que precisavam. Os últimos meses do ano passaram numa velocidade impressionante. Enquanto São Paulo se preparava para as festas de fim de ano, a cobertura do Itaim Bibi vivia sua própria preparação especial. O casamento estava marcado para o dia 24 de dezembro, às 5 da tarde, num jardim reservado de um hotel boutique no Jardim Europa. Roberto e Juliana tinham optado por uma cerimônia íntima, com apenas 50 convidados, todos pessoas realmente importantes em suas vidas. As trigêmeas estavam envolvidas em cada detalhe, ajudaram a escolher as flores, provaram os doces do buffet mais vezes que o necessário e fizeram questão de opinar sobre tudo. Laura queria que tivesse borboletas de verdade sendo soltas no final da cerimônia. Marina insistia que a música de entrada da noiva precisava ser de um filme de princesas. Helena, mais prática, só pedia que houvesse bastante bolo de chocolate. Roberto e Juliana atendiam cada pedido com sorrisos, felizes por incluir as meninas em tudo. Dona Marlene, mãe de Juliana, estava radiante. Nos últimos meses, tinha se tornado presença constante na vida da família. Vinha todas as semanas para almoçar, ajudava com as meninas quando podia e desenvolvia com Roberto uma relação de respeito mútuo muito bonita. Ela via no genro não apenas um homem bem-sucedido, mas alguém com caráter, alguém que valorizava a filha dela pelo que realmente importava. E isso, para Dona Marlene, era mais precioso que qualquer riqueza material. A história de Roberto e Juliana tinha se espalhado pelos círculos empresariais de São Paulo. Alguns faziam comentários maldosos, achando absurda a ideia de um empresário milionário se casar com a ex-funcionária que cuidava das filhas. Mas a maioria, principalmente aqueles que conheciam Roberto de verdade, celebrava a união. Viam ali uma história de amor genuíno, de superação de preconceitos, de valorização do que realmente importa na vida. O que ninguém sabia era que o casamento carregava um simbolismo ainda maior para Roberto. Ele tinha guardado o segredo de todos, inclusive de Juliana, sobre uma surpresa que preparava. Uma surpresa que conectava passado, presente e futuro de uma forma emocionante. Na semana do casamento, Roberto foi até o Lar Doce Aconchego, o orfanato onde tudo havia começado. Dona Marisa ainda era a diretora, e o recebeu com aquele abraço apertado de quem vê um filho retornando.
Conversaram longamente sobre as meninas, sobre como elas estavam crescendo saudáveis e felizes, sobre como a vida tinha se ajeitado. Roberto então fez um pedido especial. Queria que Dona Marisa fosse uma das madrinhas do casamento. Ela, com lágrimas nos olhos, aceitou imediatamente. Mas havia mais. Roberto disse que queria que todas as crianças do orfanato fossem convidadas para a festa. Queria que sentassem nas mesas, comessem o mesmo buffet, brincassem no mesmo espaço, se sentissem incluídas. Dona Marisa ficou sem palavras. Era um gesto de generosidade imenso, mas mais do que isso, era um gesto de reconhecimento. Roberto não esquecia de onde as filhas vieram, não tinha vergonha da história delas. Pelo contrário, celebrava aquela origem como parte fundamental de quem elas eram. No dia anterior ao casamento, a casa estava em caos organizado. Cabeleireiras, maquiadoras, floristas e decoradores entravam e saíam. Juliana estava visivelmente nervosa, checando e rechecando cada detalhe. As meninas corriam de um lado para o outro, testando os sapatinhos novos que mal cabiam esperar para usar. Roberto observava tudo de longe, com um sorriso tranquilo no rosto. Já tinha passado por tantas reuniões tensas, tantas negociações difíceis, tantos momentos de pressão empresarial. Mas nada se comparava à emoção pura e simples daquele momento. À noite, depois que todos foram dormir, Roberto ficou sozinho na varanda, olhando para a cidade iluminada. Pensou em toda a sua trajetória. No menino pobre do Jardim Ângela que carregava sacolas no mercado, no adolescente que sujava as mãos de graxa na oficina, no jovem que apostou todas as economias numa loja minúscula, no empresário que construiu um império, mas quase perdeu o que realmente importava no caminho, e no pai que, finalmente, aprendeu que sucesso de verdade não se mede em dinheiro, mas em amor compartilhado e em momentos vividos com intensidade. O dia do casamento amanheceu ensolarado, com aquele calor característico do verão paulistano. A casa acordou cedo, num misto de ansiedade e alegria. Juliana mal conseguiu tomar café de tão nervosa. As meninas, ao contrário, comeram como se não houvesse amanhã, empolgadas demais para sentir qualquer tensão. Dona Marlene chegou por volta das 10 da manhã para ajudar a filha. Trouxe consigo o véu que tinha usado no próprio casamento, décadas atrás. Era simples, de tule branco, levemente amarelado pelo tempo. Juliana chorou ao receber. Sabia que aquele véu representava todas as gerações de mulheres batalhadoras da família dela, todas que lutaram, sofreram, persistiram. Seria uma honra usar aquele símbolo no dia mais importante da vida. Às 3 da tarde, todos começaram a se arrumar. O hotel tinha disponibilizado suítes para noiva e noivo se prepararem separadamente. Roberto vestiu um terno azul marinho sob medida. Elegante, mas não ostensivo. Escolheu uma gravata bordô que Juliana tinha dito adorar. Seu Joaquim, que seria uma das testemunhas, ajudou a ajustar os botões de punho com aquele carinho de amigo antigo. Os dois conversaram sobre os caminhos da vida, sobre como às vezes tudo se encaixa de formas inesperadas. Juliana estava na suíte com as meninas, Dona Marlene e 2 amigas de infância que tinha convidado. O vestido era deslumbrante em sua simplicidade. Branco clássico, corte sereia que valorizava sua silhueta, mangas longas de renda delicada. O cabelo estava preso num coque elegante com mechas soltas, emoldurando o rosto. A maquiagem realçava sua beleza natural sem exageros. Quando colocou o véu da mãe e se olhou no espelho, Juliana mal se reconheceu. Parecia uma princesa, mas uma princesa real, de carne e osso, com história e substância. As trigêmeas usavam vestidos idênticos no modelo, mas em tons diferentes de rosa. Coral para Laura, rosa antigo para Marina, rosa bebê para Helena. Tinham coroas de flores naturais nos cabelos e sapatilhas prata nos pés. Estavam absolutamente lindas e emocionadas. Laura segurava o buquê da noiva com cuidado de quem carrega um tesouro. Marina ensaiava o passo que faria no corredor. Helena apenas sorria, absorvendo cada momento com aquela quietude observadora que sempre teve. Às 5 em ponto, os convidados já estavam todos sentados no jardim. O cenário era de tirar o fôlego. Uma passarela,
De pétalas brancas levava até um gazebo decorado com arranjos de rosas brancas e hortênsias azuis. Cadeiras brancas estavam dispostas em semicírculo, criando um ambiente íntimo e acolhedor. O sol da tarde criava uma luz dourada perfeita, como se o próprio universo estivesse celebrando aquele momento. Roberto estava ao lado do celebrante, visivelmente emocionado. Via entre os convidados rostos queridos, funcionários antigos, amigos verdadeiros, parceiros de negócio que se tornaram família. E via também, sentadas nas primeiras fileiras, as crianças do orfanato. Estavam todas arrumadas, com roupas novas que ele tinha providenciado, olhando para tudo com aquele misto de admiração e timidez. Dona Marisa estava ao lado delas chorando discretamente, tocada pela generosidade daquele gesto. A música começou. Era uma versão instrumental de uma canção que falava sobre amor verdadeiro, sobre encontrar a pessoa certa no momento certo. As trigêmeas entraram primeiro, jogando pétalas no caminho. Laura ia concentrada, Marina sorria para todos. Helena seguia as irmãs com passos delicados. Quando chegaram no final da passarela, ficaram em pé ao lado do pai, como as pequenas madrinhas que eram. Então Juliana apareceu. Entrava acompanhada pela mãe, já que não tinha pai para fazer aquela honra, mas não importava. Dona Marlene caminhava ereta, orgulhosa, entregando a filha ao homem que tinha provado ser digno dela. Juliana estava radiante, não porque o vestido era lindo ou porque a maquiagem estava perfeita, mas porque seus olhos brilhavam com felicidade genuína, porque seu sorriso era largo e verdadeiro, porque cada passo que dava em direção ao altar era um passo em direção ao futuro que sempre sonhou, mas nunca ousou acreditar que poderia ter. Roberto a viu se aproximando e as lágrimas que vinha segurando finalmente escorreram. Não tinha vergonha de chorar. Estava diante da mulher mais incrível que já conheceu, prestes a unir suas vidas de forma oficial, cercado pelas filhas que amava mais que tudo. Era intenso demais para conter a emoção. Quando Juliana chegou ao seu lado, Roberto segurou suas mãos e sussurrou tão baixo que só ela ouviu: "Você está perfeita." Juliana sorriu e respondeu no mesmo tom: "Nós estamos perfeitos." E estavam mesmo. Os 5 ali, juntos, formando uma família que tinha sido construída de forma não convencional, mas absolutamente verdadeira. A cerimônia foi emocionante. O celebrante falou sobre a jornada dos dois, sobre como o amor verdadeiro muitas vezes surge nos lugares mais inesperados, sobre como família é construída com escolha e dedicação. Mencionou a história das trigêmeas, como Roberto as encontrou e como Juliana as acolheu no coração. Falou sobre segundas chances, sobre perdão, sobre recomeços. Chegou o momento dos votos. Roberto foi o primeiro. Disse que quando decidiu adotar as meninas, achou que estava completo, mas descobriu que faltava algo fundamental. Faltava alguém para dividir as alegrias, os desafios, as conquistas, alguém que olhasse para suas filhas com o mesmo amor que ele. Disse que Juliana era essa pessoa, que ela tinha estado ali o tempo todo, protegendo, cuidando, amando. Disse que prometia honrá-la todos os dias, fazer dela e das meninas a prioridade absoluta, construir uma vida baseada em verdade e companheirismo. Juliana, emocionada, disse seus votos com voz embargada. Disse que nunca imaginou que entraria naquela casa como cuidadora e sairia como esposa e mãe. Disse que Roberto tinha lhe dado não apenas amor, mas também a família que sempre quis. Disse que as trigêmeas eram o presente mais precioso da vida dela e que prometia amá-las, protegê-las e guiá-las sempre. Disse que via em Roberto não apenas o homem bem-sucedido que todos viam, mas principalmente o pai dedicado, o ser humano generoso, o companheiro leal. Trocaram as alianças com mãos trêmulas. Eram alianças de ouro branco, simples por fora, mas gravadas por dentro com a data e as iniciais dos 5. Roberto, Juliana, Laura, Marina, Helena. Era mais do que uma união de casal. Era a oficialização de uma família. O celebrante os declarou marido e mulher e autorizou o beijo. Foi um beijo demorado, cheio de promessa, assistido por todos com aplausos e lágrimas.
As meninas correram para abraçar os dois, criando aquela imagem perfeita de família unida. Os fotógrafos capturaram o momento de todos os ângulos possíveis, mas nem era necessário. Aquela cena já estava gravada para sempre no coração de cada um deles. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída. A comida estava deliciosa, a música animada, as pessoas felizes. As crianças do orfanato se integraram perfeitamente. Brincaram com as trigêmeas, comeram até não aguentar mais, tiraram fotos com os noivos. Roberto fez questão de sentar um pouco com cada grupo de crianças, conversar, perguntar sobre seus sonhos. Era sua forma de retribuir, de mostrar que ele não tinha esquecido de onde vinha. Durante a festa, Dona Marisa pediu a palavra. Com a voz emocionada, contou para todos como Roberto tinha aparecido naquele orfanato anos atrás, molhado de chuva, sem saber ao certo por que estava ali. Como tinha olhado para 3 bebês idênticas e decidido, sem hesitação, que elas seriam suas filhas. Como tinha transformado 3 vidas que começaram com perda em histórias de amor e esperança. Disse que aquele era o verdadeiro significado de família, que Roberto e Juliana eram exemplos de que o amor constrói pontes onde o preconceito ergue muros. Roberto respondeu ao discurso agradecendo. Agradeceu a Dona Marisa por ter cuidado das meninas até ele chegar. Agradeceu a todos os presentes por compartilharem aquele momento. Agradeceu a Juliana por ter sido a proteção que as meninas precisavam quando ele falhou em enxergar a verdade. E agradeceu às trigêmeas por terem dado sentido à vida dele, por serem a razão de tudo, o motivo de cada esforço. Mas a surpresa final ainda estava por vir. Roberto pediu que trouxessem 3 caixinhas embrulhadas em papel dourado. Chamou as meninas até ele e Juliana. Disse que agora elas não eram mais apenas as filhas dele, eram também as filhas de Juliana. E para oficializar isso, tinham presentes especiais. Cada caixa continha um colar delicado de ouro com um pingente. Laura recebeu um coração representando sua natureza protetora e amorosa. Marina ganhou uma estrela, simbolizando seus sonhos e imaginação. Helena teve uma âncora, representando sua estabilidade e sabedoria. Mas o mais especial estava gravado no verso de cada pingente. As iniciais R, J e o nome de cada menina. Era a família completa, conectada em metal precioso, um símbolo físico da união que já existia no coração de todos. As meninas choraram. Juliana chorou. Dona Marlene chorou. Metade dos convidados chorou. Era impossível não se emocionar com a beleza simbólica daquele gesto. A festa seguiu até tarde. Houve dança, houve risos, houve abraços apertados e promessas de amizade eterna. Mas o melhor momento foi quando Roberto e Juliana conseguiram alguns minutos sozinhos no jardim. Ficaram ali, abraçados, olhando para o salão onde as meninas brincavam com outras crianças. Roberto disse que há 1 ano atrás, naquele mesmo dia, tinha descoberto quem Verônica realmente era. Tinha visto seu mundo desabar e se reconstruir em questão de horas. Disse que aquele dia, que poderia ter sido apenas trágico, tinha sido na verdade o momento de virada. O momento em que tudo se realinhou da forma certa. Juliana concordou. Disse que às vezes a vida precisa nos mostrar o que não é para nos levar até o que é. Eles voltaram para a festa de mãos dadas. As trigêmeas correram até eles pedindo para dançar. Roberto pegou Laura e Helena, Juliana pegou Marina e os 5 dançaram juntos no centro do salão. Não era uma dança coordenada ou elegante. Era bagunçada, cheia de pisões nos pés, repleta de risos. Mas era perfeita. Era a dança da família deles, autêntica e cheia de amor. Quando a festa terminou e todos foram embora, Roberto, Juliana e as meninas voltaram para a cobertura. As trigêmeas estavam cansadas demais e dormiram no carro. Roberto carregou Helena, Juliana carregou Marina e Laura, mesmo sonolenta, fez questão de subir andando porque era a mais velha e precisava dar exemplo. Colocaram as 3 nas camas, tiraram os vestidos, vestiram pijamas confortáveis. Beijaram cada uma na testa, sussurraram palavras de amor, apagaram as luzes. Roberto e Juliana foram para o quarto deles.
Agora era oficialmente o quarto deles, não mais o quarto dele com Juliana no quarto de empregada. Ela tinha se mudado na semana anterior e ainda estava se acostumando com a ideia de que aquele espaço era seu também. Sentaram na cama, ainda vestidos com as roupas da festa, cansados, mas felizes demais para dormir imediatamente. Conversaram sobre o dia, sobre cada detalhe que tinha dado certo, sobre os discursos emocionantes, sobre como as meninas estavam lindas. Roberto pegou a mão de Juliana e olhou para a aliança que agora decorava seu dedo. Disse que aquele anel representava muito mais do que um casamento. Representava uma jornada de crescimento, de aprendizado, de superação de preconceitos próprios e alheios. Juliana apoiou a cabeça no ombro dele e disse que estava grata. Grata por ter sido corajosa o suficiente para aceitar aquele trabalho anos atrás. Grata por ter permanecido firme quando Verônica tentou afastá-la. Grata por ter dado uma chance para aquele amor quando ele surgiu, mesmo com todos os medos. E principalmente, grata pelas 3 meninas que tinha ganhado como filhas. Ficaram ali, em silêncio confortável, apenas curtindo a presença um do outro. Do lado de fora, São Paulo seguia seu ritmo frenético. Carros buzinavam, pessoas caminhavam apressadas. A cidade nunca dormia. Mas dentro daquela cobertura havia paz, havia amor, havia família. Roberto pensou em todos os caminhos que tinha percorrido até chegar ali. Todas as escolhas, todos os erros, todos os acertos. E percebeu que cada passo, mesmo os equivocados, tinha sido necessário para que chegasse exatamente naquele ponto. Se não tivesse sido cego com Verônica, talvez nunca tivesse valorizado Juliana da forma como valorizava agora. Se não tivesse quase perdido as meninas emocionalmente, talvez nunca tivesse entendido o quanto elas eram sua razão de viver. A vida tinha uma forma curiosa de ensinar, às vezes através da dor, às vezes através da surpresa, às vezes através de encontros improváveis num dia chuvoso em frente a um orfanato. Mas sempre com propósito, sempre direcionando para onde precisamos estar. E Roberto estava exatamente onde precisava estar, ao lado da mulher que amava, com 3 filhas dormindo no quarto ao lado, numa casa cheia de histórias e promessas de futuro. Tinha construído um império empresarial, sim, mas sua maior construção, percebeu, era aquela família, feita de retalhos diferentes, unida por escolha, fortalecida por amor genuíno. Juliana adormeceu primeiro, ainda vestida, exausta do dia intenso. Roberto a cobriu com cuidado, apagou a luz e deitou ao lado dela. Antes de dormir, fez uma oração silenciosa de gratidão. Agradeceu por tudo que tinha, por tudo que tinha aprendido, por todas as pessoas que colocou em seu caminho, e pediu sabedoria para honrar aquela família todos os dias que ainda viria. Do quarto das meninas não vinha nenhum som. As 3 dormiam profundamente, sonhando sonhos de crianças felizes. Laura sonhava que voava sobre a cidade protegendo as irmãs. Marina sonhava que era uma princesa num castelo feito de doces. Helena sonhava com números e cores, seu jeito único de processar o mundo. E todas, nos seus sonhos particulares, tinham a certeza absoluta de que eram amadas. A história de Roberto Mendes, que começou num bairro humilde da periferia, que passou por glórias e quase tropeços, que aprendeu lições difíceis sobre discernimento e prioridades, tinha chegado ao seu capítulo mais bonito, não porque tinha um final perfeito de conto de fadas, mas porque tinha um presente real, construído sobre base sólida de verdade e dedicação. E quando o sol nasceu no dia seguinte, trazendo o primeiro dia da vida de casados, a família acordou junta, tomou café da manhã cercada de risos e começou mais uma página da história que continuariam escrevendo juntos. Uma história de amor que superou barreiras sociais, que venceu manipulações, que escolheu verdade ao invés de aparência. Uma história que provava que família não é sobre perfeição, mas sobre presença. Não é sobre origem, mas sobre escolha. Não é sobre facilidade, mas sobre persistência. E viveram, não felizes para sempre de forma irreal, mas felizes no sentido mais verdadeiro da palavra,
com desafios, com crescimento, com amor abundante e com a certeza de que juntos poderiam enfrentar o que viesse, porque agora eram 5, eram fortes, eram família. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto e Juliana tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor verdadeiro, superação e família, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que finais felizes existem quando construídos com verdade e dedicação. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções. Até lá!